Se você é uma pessoa hipersensível, fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Acabei de falar com uma cliente e ela disse assim: eu não consigo entender como as pessoas prendem um passarinho se ele fica muito melhor voando. Tá ali do lado, voando na praia. Mas não, as pessoas vão lá e preferem botar dentro de uma gaiola. E muitas pessoas, como eu, como você, como essa mãe, sofrem pelo comportamento dos outros. É como vergonha alheia. Você tem vergonha pelo que o outro faz, é um absurdo. E cada vez mais a gente tem muitos níveis de vergonha alheia e de absurdo. A grande questão é como lidar com isso sendo hipersensível, tendo superdotação ou tendo algum quadro que te deixa mais sensível, né? Não exatamente um neurotipo, mas claro que sempre é um neurotipo, mas enfim. Como ser sensível em um mundo que mata a sua sensibilidade todos os dias? A gente vive uma educação que mata a sensibilidade, que é uma educação rígida e feita para a guerra, feita para os homens da guerra. A nossa educação, ela tem muito histórico, ela veio de uma educação feita para a guerra. Eu não sei se você sabe disso, mas existiam duas educações na Grécia Antiga. É óbvio que não existe só esse conhecimento, mas para um minuto e pensa comigo. Roma, Esparta, educava para a guerra. Fazia sofrer, fazia passar o diabo para se tornar um homem de guerra. E literalmente eles conseguiram. Já os gregos, Atenas, o que eles faziam? Educavam para o pensamento, para a arte, para a filosofia. E nisso, a gente tem basicamente a história do Ocidente, né? Sendo que a Grécia Antiga não existiu do nada, ela deriva de outros povos. E muito do que deriva de todo esse Ocidente vem dos primórdios do Oriente. Só que nisso muita coisa se perdeu. Mesmo a filosofia, que educa para o pensar, para a compreensão e a sabedoria, também tem derivação do Oriente, do conhecimento antigo e dos primeiros conhecimentos da humanidade. Mas por que eu estou falando isso para você que é hipersensível e que sofre assistindo um filme, vendo as matanças que a gente vê todo dia, vendo a política, vendo a guerra, vendo mulheres, vendo tudo que a gente está vendo hoje, né? É sofrimento para todos os lados. E isso é natural. Isso é natural. São seres humanos em fases diferentes, com consciências diferentes e níveis de educação diferente. O que poderia dar? Poderia dar essa zona que a gente vive hoje. Por que eu estou falando isso para você mesmo? Porque você precisa se educar, se tornar forte, para não sofrer pelo que os outros fazem. Não lhe cabe. Esse sofrimento alheio, ele pode gerar um padrão muito nocivo na sua vida. Quando você sofre, de novo, quando você sofre pelo que o outro faz no mundo, você está carregando algo que não é seu, para começar. É claro, nós somos humanos, a gente evita o sofrimento. E muitas vezes, a gente ouve muito isso aqui no digital, o nosso cérebro não sabe muito bem se é a gente que está vivendo aquilo ou se é os outros. É claro que ele sabe, mas ele sente. Não é por distinguir que o outro que está sofrendo não quer dizer que você não sinta aquela dor. É por isso que quando a gente vê crianças passando fome com aquela aparência, isso liga o nosso sistema e a gente sofre. E sofre pela situação, sofre por não poder fazer nada e sofre porque a coisa não faz sentido. Isso realmente não faz sentido. Então, os nossos níveis de sofrimento, eles estão dentro do nosso nível consciencial. Assim como tem pessoas que não sofrem porque pararam de sentir, como naquela educação espartana. Você treina uma criança para ser um guerreiro no mundo, para machucar os outros, para subir nos outros, para chegar lá em cima em primeiro lugar e ganhar. Ou você treina uma pessoa, um ser humano, um ser vivo, para ser um ser vivo, que também vai guerrear, também vai lutar pelos seus objetivos. Mas não vai parar aí, porque essa educação de guerra, ela destrói a pessoa por dentro. Ou se torna fria, ou se torna competitiva ao extremo, ou autodestrutiva.
tanto do lugar que mora, das pessoas com quem habita. Geralmente essas pessoas ficam sem família, sem estabilidade emocional e neuroreguladora. Então, meus queridos, se você é como eu, como a minha cliente que acabou de sair daqui e sente pelos outros, pelo que os outros fazem, tome cuidado, porque ninguém nos ensina a se autoeducar, a se reprogramar. A não ser que você decida hoje que você vai compreender a sua mente, o seu padrão, por que o mundo é o mundo, por que o mundo funciona como funciona. Não adianta, tem que estudar, minha gente, tem que estudar. Para você não sofrer, como dizia Buda, Siddhartha Gautama, você vai precisar observar você. Você vai precisar se isolar do que o mundo te oferece. E muitas vezes, para você suportar o que o mundo te oferece e entrega, pode ser que não seja tão bom assim, você vai ter que se voltar para dentro e conhecer profundamente os objetivos da vida, o funcionamento da mente humana, porque as pessoas fazem o que fazem, porque as culturas funcionam como funcionam. E aí você vai começar a compreender tanto o que é essa sensibilidade que você sente, quanto quais são os programas que o mundo oferece. Aliás, a gente vive uma programação. E eu desejo para você, falando de sofrimento e de não sofrer por coisas que não te pertencem, que você não tem o acesso nesse momento imediatamente para poder resolver, é algo acima da sua possibilidade. É claro, se está sofrendo por algo que tu pode fazer, vai e faz, vai e resolve. Mas não fica sofrendo, não fica reclamando, não fica ruminando a negatividade do mundo, porque não é só isso que existe aqui. Aqui existe muita vida, existe muita prosperidade, existe muita abundância. Só que a gente tem que olhar, a gente tem que agradecer mais do que sofrer, mais do que reclamar. E o que eu desejo para você é que você possa usar sua sensibilidade ao seu favor, para expressar o que você precisa dizer, que só você pode dizer, ou através da arte, ou através da música, ou através da fala, através da escrita, através das 7 linguagens que você possui. Ligue-se, use suas 7 linguagens, fale do que você não gosta, mas não fica na leitura do sofrimento, do sofrido, da dor, porque você não precisa se destruir porque o mundo está se destruindo. Você vai se cuidar, você vai se amar, você vai se proteger e se blindar com uma mente muito forte, muito positiva, porque enxerga, porque sabe. E se você precisa dessa visão, dessa consciência, eu te convido para participar da nossa escola 7 linguagens, para que você entre nesta percepção mais positiva, mas não utópica. Uma percepção da vida positiva, do mecanismo da vida. E que se você reprograma sua consciência, você pode utilizar da sua sensibilidade como um superpoder e não como um drama. Não como um sofrimento eterno que não acaba mais e como um padrão de sofrimento. Tá bom? Então, recapitulando essa pequena aula, essa pequena pulguinha atrás dessa orelha, para você que é hipersensível e sofre todos os dias ou eventualmente pelo como o mundo está, pelo que as pessoas fazem, pela toxicidade do mundo, reprograme-se. Você não é somente essa leitura de sofrimento. E hipersensibilidade e sensibilidade são poderes naturais da gente.